Estamos juntos com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa aula. É isso mesmo, o Estonia trazendo mais uma edição da sua entrevista informativa, educativa, uma verdadeira aula pública aberta para falar sobre nutrição. Uma vez por mês, ela está aqui com a gente, a professora Neuza Miranda, ela que é mestra, professora e pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, e coordenadora da Comissão do Meio Ambiente e Saúde do Fórum Baiano de Combate aos Agrotóxicos. Né? O fórum é muito mais do que isso, mas é uma sigla reduzida, o FBCA, e ela está aqui hoje para falar com a gente sobre nova cesta básica e os impactos à saúde dos trabalhadores, já que estamos em maio, e da população brasileira em geral. Bem-vinda! Patrícia, é um prazer enorme estar aqui de volta com você, com a produção, Emerson aqui na produção, e os nossos caros e caras ouvintes. Então, é uma alegria, Patrícia, falar desse tema, um tema muito importante. Quero parabenizar, inclusive, pela proposta deste mês, né, do nosso tema. Exatamente, até porque nós tivemos uma atualização da cesta básica. Vocês também vão se surpreender com alguns dados que a professora Neuza Miranda vai trazer aqui. Primeiro, vamos entender que mudança é essa, por que nova cesta básica, né? Qual foi a primeira, qual era a antiga cesta básica e o que atualiza, torna ela nova. E o impacto, obviamente, que isso vai trazer para a nossa saúde. Então vamos lá, entendendo esse conceito cesta básica, que a gente até ouve, o Diese sempre traz a atualização a cada mês do curso da cesta básica, mas será que você que está aí no canal do YouTube ao vivo, seja bem-vindo, também aqui no Instagram do Estonia, sabe como é que surgiu essa cesta básica e por que ela foi criada? Vamos lá. Patrícia, essa informação é muito importante, porque a gente precisa entender a história para entender o contexto atual, o que é que a gente está vivendo, que é uma verdadeira revolução em termos de melhoria da segurança alimentar e nutricional e combate à fome. Veja, a cesta básica foi criada ainda na era Getúlio Vargas, então no governo Getúlio Vargas, no ano de 1938, pelo decreto 399, que instituiu o salário mínimo, e junto com o salário mínimo foi criada a cesta básica brasileira, tá? Então a ideia era criar um mínimo para que a população pudesse sobreviver, né? Bem, essa cesta até então está vigente, ok? Está vigente, é uma cesta, pra você ter ideia, Patrícia, é uma cesta composta de mais de 1.300 itens. No entanto, essa cesta básica vinha sendo muito criticada, Patrícia, pela qualidade nutricional. É uma cesta rica, muito rica em carboidratos refinados e gordura. Então, você tem ideia, 70%, Patrícia, da composição nutricional dessa cesta era de carboidrato. 70% de carboidrato. E carboidratos simples, refinados, que nós sabemos que está relacionado com diversas doenças, as chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que eu sempre comento aqui com vocês, o diabetes, a hipertensão, as doenças cardiovasculares e vários tipos de câncer estão relacionados a esses carboidratos refinados, né? Também a cesta básica é riquíssima em gordura. Então, e uma concentração, um percentual menor de proteína. Então, vamos dizer, é uma cesta básica desbalanceada nutricionalmente. Muito pobre nutricionalmente. Pobre, né? Nutricionalmente, que ainda pode trazer, através dos seus componentes, vai que a sociedade, né, entenda, não, essa é a cesta básica brasileira, então tem coisa ali que eu devo comer. E ali acarretando uma consequência também para a saúde, que imagine, uma cesta básica onde 70% é de carboidrato, e esse carboidrato refinado, que muitas farinhas, né, a gente fala aí da farinha branca, que não traz não traz benefício, muito contrário, traz prejuízo à saúde. Eu vou dar um exemplo para ficar claro para as nossas e os nossos ouvintes. Veja, carboidrato refinado. O que tinha na cesta básica que a gente já de cara condena, nutricionalmente falando? Bolacha recheada. Gente. Biscoito recheado, que é uma verdadeira calamidade. A quantidade de açúcar e gordura, podem olhar uma embalagem de biscoito recheado ali na lupa, que agora temos a lupa,
que informa, ó, esse alimento é alto em gordura, esse alimento é alto em açúcar, esse alimento é alto em sal, em sódio. Podem olhar, vocês vão Então ver ninguém lá. está levando mais gato por lebre, porque está Não. lá chamando atenção. Está lá chamando a atenção. A lupa está lá para isso, para informar o consumidor. Então, o biscoito recheado, ele é riquíssimo em açúcar e gordura, tá? Bem, aí você vai perguntar, e o que mais, professora? Pra vocês terem ideia, gente, no grupo das carnes, na cesta básica, era representada por lata de sardinha. Nossa. Sardinha enlatada. Tudo bem. Mas sardinha é saudável? É rica em ômega 3? Tudo bem, mas é um alimento processado. E o conservante que está ali dentro daquela latinha de sardinha? Não é que tenha conservante, Patrícia, Também? mas acontece que tem muito condimento e tem muita gordura. Porque aquela sardinha é conservada em óleo, tá? Então é uma quantidade enorme de gordura. Carboidratos, o que é que temos mais lá que é extremamente prejudicial, principalmente à saúde infantil? As tais gelatinas coloridas, ricas em corantes, né? Que nós sabemos que é prejudicial às crianças, que podem provocar alergias e outros problemas de saúde. Então, as gelatinas coloridas, né? Artificiais. Também aqueles preparados sólidos para refrescos, famigerados, sucos de fruta em pó, que de fruta não tem nada, certo? Não tem nada. Então, Patrícia, era isso. Muita química, corante, artificial. Exatamente. Era isso que é a cesta básica. Aí alguém vai dizer, gente, quer dizer, a cesta básica da gente ficou quanto tempo e ainda está, né? 85 anos, criada em 1938, Getúlio Vargas. Então precisou agora, né, 2024, que foi o decreto, 5 de março. esse olhar de revisão dessa cesta básica. Então tem lá biscoito recheado, gente, sardinha em lata, aquele suco de pó, gelatina colorida, gelatina colorida, suco em pó, farinha branca, era o que tinha na nossa cesta básica. Aí eu me pergunto, mas quem foi que criou essa cesta básica? Baseado em quê? E quem foram os consultores técnicos nutricionistas que apoiaram a criação dessa cesta? A criação dessa cesta se deu através, na época, do Ministério da Economia. Sim. Óbvio. Então, assim, não o foco era outro. O foco era outro, não era a saúde da população, entenda. Era assim, não, vamos criar um mínimo para esse trabalhador, tá? Porque isso veio embutido com a lei do salário mínimo, na verdade, era uma ração mínima para esse trabalhador poder trabalhar e ter condições de ter energia para trabalhar todo dia. Na verdade, foi isso. Então tinha essa relação, né? Bom, quanto é o salário mínimo? Vamos fixar. Então vamos fixar X. E você já sabe quanto é o salário mínimo e veja se o salário mínimo dá para atender todas as necessidades da população do trabalhador, que o salário mínimo não é só para comida, é pagar luz, água, os serviços, de limpeza, higiene, né? Então, bom, o salário mínimo é isso. Então, a cesta básica, o que é que ele consegue comprar com esse dinheiro, tendo ainda as outras coisas, educação, transporte? Pronto, é isso. Uma sardinha, farinha, biscoito recheado, suco de pacote, como a gente chama. Gelatina colorida, pronto. Ele comendo isso aí, dá para pelo menos passar o mês. Isso. Mas a questão não é passar o mês, é passar o mês como? Esse trabalhador que acorda cedo, pega o estresse, pega ônibus, trabalha não sei quantas horas por dia, chega em casa, outras demandas. Será que essa cesta aí, que a gente falou, que há 80 anos está em vigor, alimentava esse profissional? Eu pergunto à professora que é especialista. Obviamente não. Tanto não, Patrícia, que nós ainda temos, são dados atuais, oficiais, 30 milhões de pessoas que padecem de insegurança alimentar. Hoje. E olhe que houve uma redução de 2023 para cá. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, voltou ao mapa da fome em 2022. Ano passado reduziu alguns milhões de famílias, mas ainda temos 20 milhões de famílias em algum tipo de insegurança alimentar, ou seja, fome. Ou seja, então, às vezes, são pessoas que são níveis, né, dessa segurança, comem de uma forma muito... Não come todo dia. Ruim, não come todo dia, come de forma muito ruim, não come, não sabe se vai comer. Comeu agora e não sabe qual vai ser a próxima refeição. Não sabe, né? Toma café da manhã, não sabe se tem almoço, não sabe se tem jantar. Não tem jantar. Depende se alguém desce, uma vizinha ajudar. Se conseguir.
E aí, quando consegue, uma é o mínimo. doação. Então, é assim. É o mínimo. Essa é a situação que a gente está vivendo. Então, esse decreto do governo, de 5 de março do mês passado, 2024, sem dúvida é uma grande vitória, mas não é uma benesse do governo, é uma vitória dos movimentos sociais, do movimento organizado que vem exigindo a mudança da cesta básica há muitos anos. Nossa. Agora, tanto é que a proposta sai de onde? Do Ministério do Desenvolvimento Social. Daí sai a proposta. Dessa nova, porque a primeira, lembra, né? Falamos aqui, veio lá da economia. Agora é o desenvolvimento social, a economia sim, não podemos esquecer. Que combate a fome. Pois é, mas como que a gente desenvolve a população de forma certa, assertiva? É dando suco de pacote, biscoito recheado? Não. E aí agora há que se fazer uma revisão dessa cesta básica. A questão é, vamos falar daqui a pouco, será que ela está adequada agora? A questão nutricional melhorou muito, mas e a questão financeira? Vai dar para comprar? Isso é que é a questão. E aí vamos primeiro falar como é que tá, falar né? de reforma tributária, a gente vai ter que falar da desoneração dessa cesta, para que esses alimentos cheguem ao consumidor com baixo preço. Nós estamos assistindo a um aumento generalizado dos alimentos minimamente processados ou in natura. Sim. As frutas e verduras, todos nós, donos e donas de casa, vamos ao mercado, à feira, e estamos vendo os preços estão mais altos. Nossa, certo? Fale. Estão mais altos. Inclusive, a banana agora aumentou. A gente dá esse susto, você vai comprar um quilo de pimentão, cebola, melhorou um pouquinho mais, mas estava absurdo. A banana aumentou de preço. Pois é. Né? As pessoas já estão reclamando. Então, assim, Patrícia, bem, então, como é que nós vamos fazer com isso, né? Bem, o governo aponta para uma diminuição, não, zero alíquota de imposto de renda. Porque, assim, a cesta básica brasileira, é importante que nós saibamos disso. Não há imposto federal incidindo no preço desses alimentos da cesta básica, os atuais, tá? Não há. Então, com a aprovação da reforma tributária, a ideia é que a proposta é alíquota zero, ou seja, zero imposto, incluindo os impostos municipais e estaduais. Porque a cesta básica brasileira os alimentos da cesta, atualmente, o modelo é esse. O governo federal não cobra impostos, mas os municipais e estaduais, sim. Então, isso onera muito o valor do preço do alimento ao consumidor. Bem, a proposta é desonerar totalmente esses produtos da cesta básica. Inclusive, esses novos alimentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quais são esses novos alimentos que vão fazer parte da cesta básica? Fica ligado aí no próximo bloco. Só que tem um pequeno detalhe. Veja, isso vai depender de uma lei complementar, porque a reforma tributária foi aprovada, mas você tem que ter uma lei complementar para poder regulamentar isso. Porque, veja, Patrícia, essa nova lei da cesta básica, ela tem que atender um princípio, além do aspecto nutricional, da regionalização dos alimentos, a diversidade cultural. Então, veja, a proposta é muito mais importante do que apenas atender tem que ser saudável. O alimento agora vai ter que ser saudável. Não é só isso. O que vai trazer, né? O governo federal você falou dessa questão do imposto, tudo isso tem que ver. A economia está envolvida, mas a ideia é ampla, né? Reduzir doenças, tem que pensar nisso. O que essa cesta básica vai ajudar nisso? Melhorar a qualidade de vida, gerar renda aos pequenos produtores e também proteger o meio ambiente. Exatamente. Porque quanto maior a presença de alimentos ultraprocessados na mesa do consumidor, na nossa mesa, Patrícia, já falamos sobre isso, sim, mais impacto ambiental a gente tem no ambiente. Nós estamos assistindo ao que está acontecendo, os eventos climáticos extremos, que estão afetando o mundo inteiro, incluindo o Brasil. Nós estamos assistindo. O que é que está causando isso? Tem causa para isso? Tem. A
destruição do meio ambiente, o desmatamento, a quantidade imensa de pastagens para alimentar o gado, a alimentação centrada na carne. Então, a pecuária é um grande responsável, um dos maiores responsáveis pelo que está ocorrendo. Então, o governo, quando pensa em adotar alimentos in natura, minimamente processados, de base agroecológica, ou seja, sem uso de venenos, já pensando no meio ambiente. Nós todos temos que nos preocuparmos com o meio ambiente, né? O governo está tentando fazer a sua parte, mas cada um de nós é responsável pelo nosso ambiente, começando pelo nosso ambiente doméstico em casa, e, obviamente, isso tudo contribui para o meio ambiente como um todo. O governo tem que fazer sua parte, as políticas públicas, e essa é uma política pública muito importante para, como você bem lembrou, para restabelecer políticas sociais, para diminuir a fome ou acabar com a fome, que é uma lástima nós ainda termos pessoas que hoje, Patrícia, não têm o que comer. Não é possível a gente ter que conviver com isso. Isso não é inadmissível. A gente levantar de manhã, ter um senhor café da manhã e lembrar, tem um irmão meu, tem uma irmã minha que hoje não teve o que comer e não teve o que dar seu filho. Teve nada. E justamente a definição, gente, só voltando aí a esse conceito do que é a cesta básica alimentar, é exatamente isso, o conjunto de alimentos que busca garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, à saúde e o bem-estar da população brasileira, considerando como direito básico, como a professora Neuza falou aqui, e garantir ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada para toda a sociedade. E será que é isso que a gente está vendo? Patrícia, não. Não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. E tem um detalhe importante. Essa proposta que já foi aprovada, né, inclusive da reforma tributária, que vai desonerar completamente a cesta nacional básica de alimentos, né? Ela, infelizmente, só vai estar totalmente vigente no Brasil. Infelizmente, a gente tem que colocar, que eu estou colocando aqui informações a partir de economistas, né? A partir de 2033, porque isso vai ser criada uma lei complementar que vai ser discutida, votada, então isso vai levar um tempo enorme. A implementação completa da desoneração da cesta básica desses alimentos saudáveis, nutritivos, que é o que a gente espera, só vai ocorrer completamente a partir de 2033. Isso é importante dizer, porque é importante também acontecer, porque é um incentivo, né, para a produção desse tipo de alimento. Se há aí essa questão fiscal, essa redução, maior produção e maior oferta também, no intuito de baratear o preço. Não adianta estar lá escrito, olha, a partir de agora revisamos a cesta básica, ela está mais saudável, vai atender mais às necessidades nutricionais dos trabalhadores, pessoas em geral. Exato. Mas aí a pessoa olha, sabe os itens, mas não pode comprar. E aí ela vai voltar a comprar aqueles itens que estavam lá. Exatamente. Na antiga, porque ela pode comprar. É a sardinha, é o biscoito recheado, é o suco em pó, porque realmente é muito mais barato. Pois é. Então, veja, essa é a grande questão. Quando é que nós, consumidores brasileiros, principalmente a população de baixíssima renda, vai poder ter acesso a alimentos baratos, saudáveis e disponíveis? Essa é a pergunta. Porque hoje o que é que está disponível, Patrícia? Ali perto do mercadinho, na porta da esquina, que é o que, infelizmente, as pessoas têm acesso para dar aos filhos de lanche, são os famigerados salgadinhos, os snacks, os salgadinhos ricos em sal e gordura. É isso que está disponível. Outro dia eu vi, confesso que fiquei chocada. Estava vendo trabalhar um menino, uma mãe levando criança para a escola. Não tinha 2 anos, pelo tamanhozinho, né? Segurando a mão. E olha o saco do salgadinho. Ele vinha segurando um salgadão aqui, indo para a escola. Eu falei, meu Deus. Uma criança pequena, falei, quer dizer, Jesus do céu. Quando ele terminar de comer aquele pacote de salgadinho, a gente sabe o teor de sódio que tem ali dentro, coitado. Além dos aditivos. Pois é. Né?
que eu passo mal, eu não aguento, como para continuar aqui. é muito salgado. Se você, quem não está acostumado e come, sente imediatamente. É muito salgado, o teor de sódio é altíssimo. Não é à toa que nós estamos hoje já exibindo crianças com obesidade, crianças com obesidade mórbida, crianças de 3, 4 anos de idade com obesidade mórbida, e hipertensão, e hipercolesterolemia, ou seja, colesterol no sangue elevado. Crianças pequenas. Quando a gente fala do adulto, né, do trabalhador, que às vezes, você para trabalhar, não deu tempo de me alimentar, comi uma coisa rápida, ou às vezes, sei lá, bati aquele feijão de manhã cedo para aguentar o tranco e acha que está se alimentando, não necessariamente. Mas a gente vai olhar, aquilo começou lá na infância. Na infância. Esse hábito alimentar na infância. E é uma temeridade. Criança na primeira infância, crianças com menos de 5 anos de idade, menos de 4 anos de idade, sair do aleitamento materno ou da alimentação ao leite artificial e oferecer açúcar. Por quê? Porque o açúcar, o paladar da criança, ela tem uma sensibilidade muito grande ao sabor doce. Então, a criança que recebe açúcar na primeira infância, infelizmente, Patrícia, vai ser o adulto do futuro viciado em açúcar. E ele dificilmente vai consumir frutas e verduras. Todos nós sabemos disso. Isso que a gente está falando não é nada estranho. Infelizmente, é a realidade. Então, aquele suco que o adulto experimenta, ele fala, está com pouco açúcar, sob o ponto de vista dele, de quem já ingeriu açúcar toda uma vida, não é a mesma percepção da criança. Não é. Então, aquele suco, às vezes, até sem açúcar, com o próprio doce da fruta, a fruta da época, docinha, madura, vai ser suficiente ali para a criança. Mas aí a gente, não, está com pouco açúcar. Repare, a criança, ela não conhece os sabores, né? Sim. Então, você vai começando a introduzir a alimentação da criança nos primeiros anos de vida. Então, se você não oferecer açúcar à criança, ela não vai saber o que é açúcar, ela vai ter uma percepção muito aguçada do sabor doce das frutas e das verduras. Porque se você não for viciado em açúcar, se você comer uma cenoura, uma abóbora, você vai sentir o sabor do açúcar. Porque são legumes que têm bastante carboidrato, tem muito açúcar. As frutas têm frutose, é um tipo de açúcar. Claro. Né? A abóbora, a gente, docinha, né? A abóbora é docíssima. Tá bem, pois é. A própria batata doce, o próprio nome já traz. O milho verde. O milho verde é muito doce. E aí a criança vai sentir, mas se você introduzir o açúcar, ela já vai começar a querer só aquela outra. Só aquela outra. Então, quanto mais tarde, mas é gostoso uma coisa doce. Calma, ela vai ter a vida toda para comer tudo isso aí, guloseimas, o que mais quiser, doces, bolos, açúcares processados, mas primeira infância, não vamos oferecer, ou vamos oferecer mais à frente com moderação. Além do que, o açúcar, nós sabemos, está relacionado a uma questão de qualidade de vida, Patrícia, que é a questão da saúde dentária, né? E eu acho que você já deve ter trazido muitos profissionais da área de odontologia aqui no seu programa, e a gente sabe a importância de uma dentição adequada, principalmente da primeira dentição. Então, essa criança, para ter uma saúde dentária, para ser um adulto com bons dentes no futuro, é preciso que ela tenha, além de consumir pouco ou zero açúcar, ter uma boa higiene dentária. Então, isso é fundamental, né? Então, você não ofereceu, a criança não precisa de açúcar. A criança precisa de carboidratos que estão presentes nas frutas, nas verduras, nos cereais, nas leguminosas. Aí tem carboidrato. Então, se você tem uma alimentação variada, colorida, um prato bonito, a criança já tem ali açúcar. Exatamente. Então, ela não vai precisar mais inserir mais açúcar. Isso é coisa do adulto. Mas a criança gosta, às vezes a gente fala, eu comprei esse biscoito, eu comprei isso, para a criança, mas ela não pediu. Mas ela gosta sim. Isso é coisa do adulto, a criança não tem cartão de crédito, ela não decide na hora de comprar. É coisa do adulto. Mas tem certeza que para a criança? Ela não pediu, a gente é que está oferecendo. Então, pensa sobre isso,
No próximo bloco, vamos voltar falando, então, essa nova cesta básica, baseada em quê? Quais são os itens? E será que ela vem também acoplada aí com dicas, com orientações de como fazer o melhor uso dela? É o que a gente vai ver no próximo bloco. Voltamos já. Estamos juntos pela sua 106.1, sua Rádio Cardeal FM. Estamos batendo papo sobre a nova cesta básica, o impacto para a saúde da população, também, claro, para a nossa economia, mas, sobretudo, para a saúde humana. Nós estamos com a mestra, professora da Escola de Nutrição da UFBA, a nutricionista Neuza Miranda, e você que está acompanhando aqui pelo canal, deixa a sua pergunta, o seu comentário, também aqui no Instagram do Estonia FM 106.1, ou participando pelo nosso WhatsApp, grupo aberto 996573998. Faça a sua pergunta e vamos interagir. Eu quero saber, você sabia que houve uma mudança na cesta básica? Você sabe quais são os novos itens? O que você achou dessa nova cesta básica? Comenta aqui com a gente. Então está na hora da gente conhecer, né? Apresentar aí aos nossos ouvintes como é que ficou composta a nova cesta. Patrícia, veja, essa nova cesta, que é uma proposta, como eu falei, do Ministério do Desenvolvimento Social, publicada, é um decreto-lei, tá? 15969, se não me falha a memória, no dia 5 de março, ontem fez um mês, é composta de 10 itens. 10 itens que serão itens obrigatórios. Um mês novinha aí para a gente ainda entender muito sobre ela, né? Bem, aí vocês vão perguntar, mas o que é que essencialmente mudou? Simples. As carnes eram representadas pela sardinha em lata. Agora vai entrar carne bovina, carne suína, ovinos e caprinos, aves, certo? Então, não vai ser mais a sardinha enlatada. Todas as carnes vão fazer parte. Tinha só leite na anterior, agora é leite, queijo e derivados, certo? Não existia ovo na cesta anterior. Nosso ovo, né? Não existia. Alimento nutricional incrível. Proteína, fonte importante de proteína. Não existia ovo, pessoal. Agora vai ter ovo. Legumes e verduras. Muito na época da pandemia, desculpa, né, professora Neuza? Quanto aí famílias só conseguiam se alimentar com ovo, gente. Como é que isso não estava na cesta básica? Mas não estava. Tá? Foi aprovado agora. Legumes e verduras. Todos os tipos de legumes e verduras com base na regionalização, na diversidade cultural. Olha só. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a mandioca, né? O nosso amendoim, que é regional aqui, agora é essa época, né? A laranja, né? Então, nós temos, a depender da região, frutas e vegetais serão incorporados à nova cesta básica, com o objetivo de aumentar, Patrícia, a oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, que são riquíssimos em nutrientes diversos, antioxidantes, fitoquímicos que previnem as doenças crônicas não transmissíveis. Um outro grupo importante que não existia antes, nozes, castanhas e oleaginosas. Olha só. Então, o amendoim vai fazer parte da cesta básica. A castanha de caju, a castanha do Pará, vai fazer parte da cesta básica. E às vezes alguém vai dizer, mas isso é caro, esse é um item realmente, passa no supermercado, a gente dá uma olhadinha, digo, gente, olha de longe, dá vontade de levar, olha de longe, aí olha de novo para nós, olha de novo, mas leva amendoim, gente, pronto. Mas vai fazer parte da cesta. Já muda. Vai diminuir a alíquota do imposto de renda daqui a alguns anos, vai ficar um preço bastante razoável para a população, principalmente a população de baixa renda. Que mais? Óleos, gorduras e vegetais. Por exemplo, manteiga, que não existia antes. Não existia, pois e óleo vegetal. E azeite de oliva. Nossa, gente, o quanto que a gente fala que o azeite de oliva é importante. Azeite de oliva é saudável, é bom para prevenir doenças cardiovasculares, hipertensão, as doenças, né, cardíacas. O óleo de oliva rico em ácido graxo monoinsaturado, tem várias pesquisas que mostram, é anti-inflamatório, certo? Previne a formação de placas de ateroma nas veias, nos vasos sanguíneos. Então, o azeite de oliva foi aprovado também. Além disso, as especiarias. A gente fala tanto aqui do açafrão, de coisas bacanas. Açafrão, cúrcuma, pimenta do reino, cominho, né? Porque o sal já era aprovado.
era só sal. Agora orégano, na cesta básica, gente. Pronto. Agora orégano, todos os condimentos que são antioxidantes, ótimos para a saúde, também vão ser utilizados. Café. Olha só, pois é, né? Café, quanta coisa importante para a nossa vida. Então, E leite era só leite. Agora, leite e derivados. Então, a população de baixa renda vai poder comer queijo, que é um preço proibitivo. Exatamente. Como assim vou poder comer? Porque se tiver esse adicional, né? Porque o decreto vem também com essa política de baixar, reduzir os impostos que incidem sobre a produção desses alimentos. Isso. Então, o preço vai ter que tender a cair. Porque se está na cesta básica, é porque há um interesse, não esteja só lá listado, mas que esteja também da cesta mesa, Patrícia, como a gente estava falando. Olha, né? Isso, gente, é de uma importância que a gente ouvindo assim, talvez a gente não consiga perceber bem. Mas se você analisar bem, veja, se o governo está estimulando a adoção de uma cesta básica nacional de alimentos, com base no Guia Alimentar da População Brasileira, Exatamente. estimulando o consumo de alimentos in natura minimamente processados, agroecológicos, ou seja, orgânicos, sem uso de agrotóxicos. Veja a importância disso para a saúde da população. Isso vai levar à adoção de políticas públicas para estimular o plantio de alimentos da agroecologia. Exatamente. Em nível nacional. Então, agora, quer dizer, não é só a classe média que tem dinheiro que vai poder comprar um tomate orgânico, um coentro, um hortelã, ou uma cebola, uma cenoura, uma batata. A população em geral. Então, ou seja, é uma ação que acontece aqui no cenário federal, em que decide, que discute, vê isso e diz vamos mudar, mas que vai repercutindo em toda a cadeia, a ideia que chegue até de fato à mesa da população brasileira. Exato. Porque a mudança de fato só vai acontecer quando a gente sair de novo do mapa da fome. Não sei como é que está essa questão, mas o Brasil voltou ao mapa da fome. Continua durante a pandemia. Continua. A insegurança alimentar é enorme cada vez mais. E sair desse cenário para chegar a um cenário de uma melhor condição, até a gente chegar nessa cesta básica de qualidade na família da população. Olha quantas etapas temos que andar. Patrícia, a perspectiva a médio e longo prazo, logo que for aprovada a total desoneração dos impostos, né, dos alimentos que compõem a cesta básica nacional de alimentos, a tendência é que melhore muitos índices de qualidade de vida e de saúde. Provavelmente teremos uma diminuição da prevalência de diabetes, doenças cardiovasculares e até do próprio câncer. Porque muitos dos alimentos que estão hoje dentro da cesta básica atualmente, como é o caso de linguiça, sardinha, etc., são considerados carcinogênicos. Como é que pode uma cesta que é indicada, que foi pensada pelo governo, que cuida ou deveria cuidar da população, tem alimentos que claramente vão impactar negativamente a saúde da pessoa e provocam câncer? Então, foi necessária essa mudança das bases, não caiu do céu de paraquedas essa determinação desse decreto, vem as bases, também eu acho que é fruto de uma maior consciência. A gente tem que... certeza. As pessoas estão, sim, comendo melhor. Quando a gente ouvia falar tanto da importância do açafrão, da gengibre, do azeite de oliva, muitas pessoas que já tiraram realmente o açúcar branco, começaram a tirar o açúcar branco, introduziram o demerara, e outras que já eliminaram totalmente o açúcar, vivendo cada vez mais a nossa campanha aqui permanente, descasque mais, desembale menos, né? Perfeito, Patrícia. Então, teve uma consciência também. Teve. E a tendência é aumentar, porque a gente sabe que, infelizmente, parte dessa informação não chega à população. Você disse que viu uma mãe com uma criança. Era uma mãozinha segurando a mãozinha da criancinha, 2 anos, a criancinha dava a mão, a mãe de um lado, e da outra mão segurando o sacão do pacotão. Era um pacotão de salgadinho, arrumadinho para ir para a escola. Eu falei, meu Deus, da criança que está me salve. Infelizmente. Agora, vamos perguntar. Por que é que a mãe faz isso? Ela faz isso porque quer? Não, ela ama. E porque é uma mãe ruim? Não vamos julgar. Não, a questão não é essa. A questão, gente, é que há um estímulo, há uma propaganda que está injetando milhões e milhões de reais na televisão, no rádio, nas revistas, em tudo quanto é lugar, nos outdoors, e estimulando essa população a usar esse produto
que é prática, é gostoso, é E que tem saudável. isso, tem aquilo, basta ter de sal. Quando você tem lá compra, os coloca bonequinhos bonitinho, a criança olha, aquele colorido. colorido. Criança é atraída pela cor, tudo que é muito colorido ela ama. Então, a criança, aquele pacote brilhante, colorido, quando ela coloca na boca, o sabor para ela é agradável, porque ali entra aditivos alimentares que faz com que a criança desenvolva um vício aquele tipo de produto. Estamos viciando aquilo nossas crianças. Não é comida, aquilo é produto alimentício ultraprocessado. Aquilo não é comida de verdade. Não é comida de verdade. É uma comida feita, é um alimento, é um produto industrializado feito para que a pessoa ela vai pagar um pouco menos pelo produto e vai levar um produto de péssima qualidade, embalado, cheio de aditivos, aparentemente gostoso, etc., e que, infelizmente, a população é literalmente enganada. Exatamente. Então, assim, aquela criança, ou todas as nossas crianças, pegamos esse fato, mas se a gente olhar na nossa geladeira, né, no nosso dia a dia, a gente vai ver que tem muita coisa lá que, meu Deus, será que isso precisaria estar aqui? Então, aquela criança, ela levou, de fato, um lanche para a escola. Está lá na hora do lanche, ela vai ter algo para lanchar, mas ela não vai estar alimentada nem nutrida. Patrícia, isso é fato. A nossa luta é que a população volte aos hábitos alimentares dos nossos pais e avós. Né? Para os mais jovens, os bisavós. Por quê? Porque, gente, há décadas atrás, o suco era feito de quê, gente? Era da fruta. O ideal é que o suco, que a criança ingira o suco da fruta, e não suco de caixinha. Tem suco de caixinha, aquele papel cartonado, né? Nem de garrafinha, aquele suco colorido que você olha. Suco de laranja, você olha aquela coisa laranja, é óbvio que ali dentro não tem laranja, aquilo é corante, e cheio de açúcar. A quantidade de açúcar é muito grande. Tem pesquisas mostrando que o aumento do consumo de bebidas açucaradas, leia-se, sucos de fruta industrializados e refrigerantes, é responsável, Patrícia, pela obesidade e diabetes no nosso país. Foi com base nessas pesquisas que o governo resolveu instituir a nova cesta básica, retirando esses alimentos ultraprocessados da cesta básica. Porque isso está agravando a saúde da população brasileira. Nossa, então, gente, é isso. Esse é o caminho, é o governo fazendo seu dever de casa, propondo algo diferente, propondo mudança, que vem também dessa mudança de mais consciência da população. Estamos sim tendo uma alimentação melhor, as pessoas estão comendo melhor, mas isso não é igual para todo mundo. Ainda tem pessoas que estão comendo com alimentação sem nenhum teor nutritivo, não é isso, professor? E tem gente que não está comendo nada, que nem tem nem comida, que está vivendo na total insegurança alimentar. Então, há muito a que se fazer. Tanto que há uma polêmica, inclusive entre os profissionais de saúde, assim, mas a população não tem o que comer. O que está disponível, o que ela tem para comer, é o que tem para hoje. Sim. Então, vamos fazer vista grossa. A mãe não tem dinheiro para comprar a laranja, a banana, a tangerina, a goiaba, a maçã. Então, a mãe tem o quê? É o quissuco em pó. É o que ela tem para dar a isso à criança. Ou então a criança morre de fome. Então, existe essa discussão, mas a gente tem que lembrar, gente, que alimento é vida, comida é vida. Existe uma diferença muito grande entre a comida de verdade, a fruta que você dá para a criança, a bananinha, a maçã, a goiaba, a laranja, o melão, a melancia, diversificando essa oferta de frutas e legumes na dieta da criança, e aquela criança que passa o dia inteiro usando aquele bendito, eu não vou dizer o nome da marca, aquela coisa pequenininha, cor-de-rosa, que é vendida no mercado, que existia até uma propaganda na década de 80, década de 70, 80, vale por um bifinho, todo mundo sabe o que eu estou falando. Sim. Todo mundo sabe. Então, assim, tem famílias que substituem a fruta, né? O suco, a fruta, etc., por aquilo ali, porque é mais barato, Patrícia. E abriu, levou, é prático, tirou a tampinha, já colocou. Aquele negócio, dá para a criança estar com fome, enfia lá. Quer dizer,
Mas a criança não, é ignorante, a mãe é ignorante, a mãe é isso. Faltou informação, a questão para não essa é mãe. essa, a questão não é responsabilizar a mãe, nem a família, a questão é uma política, é política social. É preciso que o governo atente para a necessidade de mudar, Patrícia, a política nacional de alimentação e nutrição. Estimular o consumo de alimentos in natura, que é o que sempre se ingeriu aqui no Brasil. Exatamente. Não é? Então, é uma temeridade que ocorre, as pessoas estão adoecendo e morrendo, Patrícia, infelizmente, por conta dessa alimentação que está aí. E há que se fazer algo, né? Diferente disso. O primeiro passo foi dado, estamos há um mês desse decreto que institui a nova cesta básica. É preciso que novas articulações também aconteçam para que estimule também a produção desses alimentos. E a gente está vendo cada vez mais aí a dificuldade do produtor, porque agora que nós estamos vivenciando, estávamos falando disso, né? Os acontecimentos climáticos impactando diretamente na produção de alimentos, o que traz também depois como impacto o preço. Então você está falando, mas está caro, né? O coentro está tão caro, a cebolinha, porque a chuva, ou de mais ou de menos. Então são os fatores climáticos interferindo aí na produção e aí o resultado é o preço. Então a gente precisa pensar também, além de tudo, não só mudar os itens da cesta básica, mas como é que está o nosso cuidado com o meio ambiente, porque ele vai responder, né? Começa tudo a gente não vai esperar que o governo resolva. O governo somos nós, né, Patrícia? O governo somos nós. Nós precisamos melhorar a nossa relação com o nosso meio ambiente, começando com o ambiente interno, Patrícia. Quantos profissionais da área de saúde mental, profissionais da área de saúde, você convida e fala sobre a questão, né? Todo tempo. Da saúde interna, da saúde mental. Como é importante cuidar da nossa casa. Qual é a nossa primeira casa? O nosso corpo, começando pela higiene adequada. A higiene adequada começa pelo alimento. O que a gente está botando pela boca dentro? Né? Esse alimento que está entrando vai se reconstituir nas nossas células, nos nossos órgãos e tecidos. E para esses órgãos, células e tecidos funcionarem adequadamente, a gente precisa colocar coisas de qualidade na nossa boca, né? Comer comida de verdade, ou seja, a máxima, descascar mais e desembalar menos. Essa é a comida de verdade. Então aí fica a pergunta, como, professora Neuza, a gente pode agora fazer essa passagem, né? Da cesta básica que vem no decreto para a nossa mesa, para o nosso dia a dia. Como, de fato, essa mudança que aconteceu por uma legislação, por um decreto, enfim, por uma norma, ela vai começar a fazer efeito a partir do momento que a população também diz, olha para essa nova cesta e começa a fazer também o dever de casa de trazer ela para o ambiente domiciliar. Patrícia, é difícil, porque você sabe, o consumo alimentar depende também de políticas públicas. Eu acabei de falar dos impostos. É preciso que o governo... Mas aí resta... o que nos resta? Eleger bons candidatos. Tem isso também. Certo, gente? Vamos fazer nosso dever de casa. Vamos eleger bons candidatos que estejam comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da população e da saúde alimentar. Temos que ter candidatos que estimulem a produção de alimentos agroecológicos aqui na cidade. Por que no bairro, por que na periferia, nos nossos bairros onde a gente mora, não pode se ter a adoção de hortas urbanas, hortas escolares, ensinar as crianças a plantar, a importância de plantar um temperinho lá no fundo da casa, ou mesmo que mora em apartamento, dá para plantar na varanda. Um pezinho de hortelã, de coentro, de cebolinha, a custo praticamente zero. Você tem um pouquinho de terra, um pouquinho de adubo, que pode ser adubo da casa orgânico, você faz uma composteira em casa, aprende a fazer, né, Patrícia? E ali você aduba, de repente você está tendo tomate, você está tendo eu moro num apartamento, gente, um apartamento pequeno, modesto, e eu, agora nem tanto, mas eu já plantei na uma varandinha pequeniníssima, hortelã, cebolinha, coentro,
couve. Minha filha tinha 2 anos de idade, a papinha da minha filha, eu fazia a papinha, nunca, em tempo algum, eu ofertei à minha filha uma papinha industrializada. Nunca, em tempo algum, em momento algum, em hora nenhuma. Eu fazia a papinha de minha filha. E o temperinho para temperar, a couve, vinha da varanda. Nós chegamos a ter, Patrícia, um pé de tomate produtivo na varanda. Maravilha. Tomate. Então, eu tirava o tomate da varanda e fazia a comidinha dela. Então, quando Cecília, eu amamentei Cecília, minha filha, até hoje ela é uma dona de casa, é uma mulher adulta, maravilhosa, linda, mas eu amamentei minha filha mais de 1 ano de idade, mas ela, claro, a partir dos 6 meses a gente fazia alimentação complementar e era alimentos in natura. Minha filha, enquanto estava sob minha responsabilidade alimentar minha filha, Patrícia, minha filha não ingeriu açúcar. Minha filha não sabia o que era um refrigerante, nem açúcar, absolutamente nenhum tipo de açúcar. E eu e o pai fomos muito radicais nisso. Então, e isso fez a diferença. Minha filha hoje é uma menina saudável, que é adepta de uma alimentação natural. Então, gente, tudo começa ali, ó, na infância. Então, se a gente ainda não está tão consciente, vamos mudando devagarinho. Hábitos demoram para mudar. Demora demais. Mas devagarinho, olha, eu vou começar a comer mais folha, vou tentar comer um pouco mais de verdura, vou ver o que eu gosto mais, vou começar a comer. Inclusive, a nossa cesta básica levou em consideração isso também, né? Os hábitos alimentares da população, o aspecto cultural, o aspecto regional. Está sendo oferecido, tem aquilo naquela região para que a pessoa possa inserir. Isso. E às vezes está sendo ofertado, tem a fruta da época, tem o que a gente pode produzir a partir do nosso próprio quintal, da nossa janela, se a gente não tem um quintal, mas a janela do nosso apartamento é aquela escolha, né, professora? Está aí, a mudança da cesta básica está aí, e a escolha de cada um. E nesses minutinhos finais, aproveitando que estamos em maio, que é o mês das mães, é também o mês do trabalhador, mandar esse recado para aí, né? A amamentação, o leite materno é o nosso alimento ouro. Leite materno. Então, mamães... Esse final de semana, eu, inclusive, Patrícia, convidei, vou até divulgar aqui com os seus amigos, convidei uma médica especialista, parceira da doutora Valderiza Aragão, que você conhece bem, já falou muito sobre aleitamento, talvez já tenha vindo aqui no seu programa, mas é uma especialista, a doutora Neuza Gama, especialista em aleitamento materno, e ela estará proferindo uma palestra sobre aleitamento materno com mulheres gestantes vulneráveis, né? Vulneráveis socioeconomicamente falando. Então, nós precisamos falar sobre isso. Isso interessa a nós mulheres, né? O aleitamento materno, porque isso vai resultar em uma criança mais saudável, uma criança mais forte, mais feliz, tudo começa na infância, né? Tudo. Então, o adulto é muito importante na formação, Patrícia, de hábitos alimentares saudáveis. Crianças que comem saudável ou comem de forma saudável hoje serão os adultos que vão se alimentar também de forma saudável amanhã. Tudo começa na infância. Então, tudo uma questão de gerar hábito, criar hábito e desenvolver também saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, recado dado, conheça a nova cesta básica e traga essa nova proposta de alimentação saudável para o seu dia a dia. Professora, muito obrigada por hoje. Obrigada, Patrícia, um tema maravilhoso e vamos pensar junto, vamos refletir junto. Gente, comida de verdade é aquela que descasca mais e desembala menos. Vamos lembrar, um manta, vamos fazer isso como um manta na nossa vida. E é isso que você é convidado a fazer aqui pelo programa Estonia, desembalar menos, descascar mais saúde e qualidade de vida. Beijo grande para todos que fizeram o programa com a gente hoje. Anderson aqui na técnica e vocês aí de casa, do YouTube, do Instagram. Até amanhã com mais uma Sintonia.